Pessoal, ontem, quando eu vi essa notícia, eu fiquei absolutamente incrédulo. Eu precisei ver a decisão na minha frente para acreditar. Essa decisão é simplesmente inacreditável. Em uma longa série de outras decisões também inacreditáveis do ministro Alexandre de Moraes, mas nessa ele se superou totalmente em relação a qualquer outra, porque é uma violação tão gigantesca da nossa Constituição e do direito processual penal que parece até um pesadelo, uma obra de ficção, mas uma obra de ficção do tipo terror. Eu vou explicar esse caso para vocês em detalhes, para vocês terem noção do tamanho do absurdo que é isso aqui. O que aconteceu? Pelo menos 8 condenados ou investigados no 8 de janeiro fugiram do Brasil. Eles quebraram as suas tornozeleiras eletrônicas e se deslocaram para a Argentina e para o Uruguai. Todas essas pessoas foram condenadas a penas que vão de 14 a 17 anos de prisão. No geral, são pessoas mais velhas, que têm entre 49 e 61 anos de idade, ou seja, são pessoas sem perspectiva nenhuma de futuro no Brasil depois de terem sido condenadas a penas tão altas. Algumas delas podem inclusive morrer na cadeia cumprindo pena, ao contrário dos corruptos da Lava Jato, que esses sim estão todos livres, leves e soltos. Mesmo pessoas condenadas há vários anos atrás, há muitos anos de prisão, como José Dirceu, que aliás foi declarado impune em mais um processo pelo Supremo Tribunal Federal nessa mesma semana. Depois que a imprensa revelou essas fugas que eu mencionei, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele decretou a prisão preventiva de Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, que foi condenado a uma pena de 17 anos no julgamento do 8 de janeiro. E qual foi então o argumento do ministro Alexandre de Moraes? Moraes utilizou o seguinte argumento. Ele disse o seguinte, abre aspas, fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas. E com isso, o Moraes determinou a substituição de medidas cautelares que existiam contra o réu por uma prisão preventiva para a garantia efetiva da aplicação da lei penal diante do risco de fuga. Gente, essa decisão é tão absurda, mas tão absurda, que é difícil até mesmo começar a explicar o que ela tem de errado, mas vamos pelo básico. Vamos começar pelo básico, que até um estagiário sabe, que até um aluno do primeiro ano de direito sabe, mas que, pelo jeito, o ministro Alexandre de Moraes ou não sabe, ou sabe e não quer ver e não quer aplicar. Primeiro, a decisão foi tomada de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sem um pedido da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República. Antigamente, o juiz podia decretar a prisão preventiva de ofício, por iniciativa própria, mas essa regra foi alterada pelo Projeto Anticrime de 2019 e agora o artigo 311 do Código de Processo Penal prevê que a preventiva só é cabível a partir de um pedido, de um requerimento do Ministério Público ou da Polícia. Já faz tempo que Moraes tem assumido ilegalmente as funções da Polícia e da Procuradoria-Geral da República, e essa decisão é apenas mais uma prova disso. Isso viola também o sistema acusatório, que impõe a separação da função de juiz daquelas de investigar e de acusar. Segundo problema, segunda ilegalidade, a Constituição prevê que nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado, o que é chamado em direito de princípio da intranscendência da pena. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém pode ser culpado ou responsabilizado pelos atos de uma outra pessoa. Se alguém está sendo investigado, processado, punido, é só pelos seus próprios atos. Mais uma vez, jamais por atos de uma outra pessoa. Você responde pelos seus atos, pelas suas ações. E uma decisão de prisão preventiva jamais, então, poderia ser fundamentada em atos de terceiros, de outras pessoas, já que é preciso demonstrar que o investigado ou condenado agiu de maneira a preencher os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Não pode outra pessoa cumprir os requisitos da preventiva e aí você prende outra, que não é quem praticou os atos que geram a prisão preventiva. Isso é absurdo. Cada réu e cada investigado responde pela sua própria conduta. Ponto. Todo o resto é absurdo. Em terceiro lugar, a decisão não aponta nenhum comportamento e nenhum fato concreto praticado por Luiz Carlos que justificaria a sua prisão. O entendimento uniforme de todos os tribunais é que você não pode basear a prisão preventiva de alguém em cima de especulação, em cima da simples possibilidade abstrata de que a pessoa fuja, ou que coaja testemunhas, ou de que pratique novos crimes. Não, é preciso mostrar comportamentos da própria pessoa
que demonstrem que ela está praticando atos para fuga, ou atos para coagir testemunhas, ou atos delas que permitem você concluir que ela vai seguir praticando crime. Praticou 30 estupros, é provável que vai praticar o 31º, vai para cadeia. Praticou 10 roubos, é provável que vai praticar o 11º. Mas não tem nada disso nesse caso. Em quarto lugar, a decisão não tem nenhuma outra fundamentação idônea, violando aqui a regra da fundamentação necessária das decisões judiciais. O ministro Alexandre de Moraes sequer diz quais são os outros casos de fuga das outras pessoas, sequer detalha, sequer individualiza os casos outros. Ainda que tivesse errado, mas ele nem individualiza, ele nem mostra qual seria a relação dessas outras pessoas também com o Luiz Carlos. E por que essas fugas dariam a entender que ele também fugiria? Em quinto lugar, como não tem fundamento idôneo, a decisão pode ser considerada, na prática, uma antecipação de cumprimento de pena do Luiz Carlos. O que é legal, afinal de contas, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu em 2019 que o início da pena só pode acontecer depois do trânsito em julgado. E eu quero encerrar com uma pergunta. Onde estão os garantistas? Garantistas, cadê vocês? Onde vocês estão? Estão escondidos, nós não os vemos mais. Será que foram sequestrados? Será que foram para o exterior? Será que estão aí debaixo de um cárcere privado? Alguém sequestrou a boca dos garantistas? Estão debaixo de ordens de censura, talvez do Alexandre de Moraes? Onde estão os advogados do Prerro, do Clube da Impunidade? Onde estão aqueles advogados progressistas que defendem um direito processual penal democrático? Onde estão os defensores do direito da defesa? Instituto de Defesa do Direito da Defesa, cadê vocês? Vocês são uma vergonha. A única coisa que vocês defendem e que vocês garantem é a impunidade dos seus corruptos de estimação e o direito de vocês ganharem dinheiro e enriquecerem com os casos da Lava Jato. Isso aqui deveria causar uma indignação gigantesca daqueles setores que diziam defender garantias, mas estão todos calados. Nunca foi por direitos. Vocês são uma vergonha.